Olá, sementinha! Bora reagir a uns vídeos curtos da internet? Faz tempo que a gente não faz isso por aqui. Os últimos vídeos que a gente reagiu eram vídeos mais longos, mas dessa vez a gente vai ver os vídeos que viralizaram ali no TikTok, no Instagram. Mas antes, se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Letícia, nutricionista, criadora do Desafio Magra em 15 e fundadora do aplicativo Sementes. Se você ainda não tá me seguindo no Instagram, você tá esperando o quê, criatura? Todos os meses a gente faz o nosso Desafio Magra em 15. É um desafio 100% gratuito. Se você está buscando emagrecer, melhorar a autoestima, melhorar a sua saúde, estar numa comunidade de pessoas que estão buscando o mesmo objetivo que você, participe do Desafio Magra em 15. A gente tem todos os meses, só que cada mês é uma data diferente. É por isso que você tem que me acompanhar lá no Instagram, porque eu sempre aviso como você faz para participar e qual é a data que vai começar. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu Instagram e o link para você participar do Desafio Magra em 15. Não perca tempo, eu te garanto que você não vai se arrepender. E agora, bora reagir aos vídeos. Já aproveitando, gente, eu quero que vocês comentem também a opinião de vocês, tá? Eu vou deixar a minha e eu quero saber a opinião de vocês. Bora começar com esse vídeo aqui da Carmelita Evelyn. Bora ver. Ui, peraí, tá sem som. Ai, tá sem som. Eu vi todo mundo comendo esse trem e eu não. Uai, nós vamos fazer então. Peguei esses dois pepinos aqui, sussomono. É sonomono. Gente, todo ano viraliza uma salada diferente, né? Tem a salada da cenoura, tem a salada... Esse ano viralizou essa salada do pepino. Monomo, sei lá como é que chama. Agora a gente vai ralar esse tem tudo. Eu peguei esse porque parece que tem menos... Ai, eu passei um cafezinho aqui, gente. Eu sou fãzaça de café, vocês gostam? Aí eu falei, eu vou fazer esse react tomando um café fresquinho. Gente, que diva, eu preciso de um negócio desse. Agora a gente vai precisar de uma marinete. Esse aqui é lá do Mercado Livre. Aproveita que lá tá cheio de oferta nesse Natal, hein? Então você vai colocar o pepino, cebola roxa. Olha que bonito que já tá ficando. Eu vou querer colocar frango. Fala dela. Agora a gente vai colocar o... Caramba, gente, até agora 10 de 10. Não tenho nada pra criticar. cream cheese, é a parte melhor daqui, ó. Também é a parte mais calórica, né? Vou colocar bem tudo assim, tô nem aí. Até é mais por isso gostoso, que é a melhor. Coloquei outro mesmo, ainda tem mais um ali. Caramba. Se bobear, eu coloco o outro. Ó. Oh, meu Deus. Que Nossa, ela botou um potinho inteiro e mais metade de outro. pecado, olha. A aveia, agora vamos cortar. Vou colocar bem pequitítica assim. Olha, gracinha. Vai, meu oitado, hein, com cebolinha. Nunca vi isso. Ó, lá embaixo. Vou coçar bubice de uma avocado, não. Avocado, não. Bubiçada? Eles inventam cada bubice, né? Cada nome esquisito. Gente, ela já botou 1,5. Abacate pequeno, uai. Você vai colocar mais cream cheese, vou. Ah, qual que é a quantidade boa? Muito. Olha aqui, agora só mexer tem todo e tá pronto. Eu tô meio chocada porque cream cheese é calórico. Bora ver quanto que tem, ó, cream cheese, calorias. Vamos ver quantas calorias você vai encontrar num potinho daquele de cream cheese. Ó, um cream cheese tradicional possui cerca de 80 a 100 calorias por porção de 30 gramas. E quanto vem num potinho? Ó, 150 gramas, será que é isso? 150 gramas. Então, a gente vai ter ali num potinho 500 calorias. É isso, gente? Fiz a conta certa? Ó, porque vamos colocar 100 calorias. Eu vou fazer a conta aqui, né? Com 80, vai. Ah, vai ser 400 calorias. Então, num potinho daquele tem 400. Ela botou uma mais metade, então a gente já tem 600, né? 400 mais 200. E deve ter colocado mais metade, então, sei lá, 800 calorias só de cream cheese. Sei lá, deve ser, mais ou menos. Tá parecendo uma comida japonesa, né? Olha. Tá, dá pra ver que tem muito cream cheese. Gostoso é pouco. Acho que isso aqui ia combinar, sabe com o quê? Com manga. Ai, moça, bota menos na boca, não precisa comer assim também. Aí eu tenho agonia de quem bota muita coisa na boca. Eu vi todo mundo comendo esse... Ô, gente, é assim, deve ficar muito gostoso? Sim, porque cream cheese é muito gostoso. Só que você gastaria 800 calorias do seu dia numa salada dessa? Eu não gastaria. E eu amo salada. Mas salada eu quero comer assim, uma coisa leve. Eu não quero gastar um monte de caloria em salada. 800 calorias é um lanche do McDonald's. E aí entre uma salada de pepino com cream cheese e um lanche do McDonald's, euzinha aqui prefiro o McDonald's. Claro que gosto é pessoal, às vezes ela prefere isso, às vezes ela nem tá de dieta também, né?
Porque eu sempre tô dando a minha opinião aqui como uma pessoa que faz dieta, que tá tentando emagrecer, mas esse não é o objetivo de todo mundo. Então pode ser que ela só esteja aí vivendo a vida dela, sem pensar nisso e tudo bem. Agora, se você tá tentando emagrecer, cuidado com essas ondas da internet, porque isso aí, gente, é muito calórico. Então você quer colocar um pouquinho de cream cheese, não vai afetar todo o seu plano alimentar. Agora, se você coloca a quantidade que ela colocou, e assim, é visível, depois que ela misturou, dá pra ver que tem muito. Então, tome muito cuidado, porque essas coisas deixam, né, um negócio que era pra ser saudável, tipo, uma coisa que era pra ser pouco calórico, como uma salada, e tava muito bom, porque ela botou pepino, ela botou cebola, ela botou frango, então tava, assim, excelente, só que ela tacou-lhe cream cheese, e aí ficou extremamente calórico. Então tomem cuidado para isso não ser uma rotina na vida de vocês. Ah, eu quero fazer para testar uma vez, beleza, faz. Ah, eu vou comer, amei, vou comer isso todo dia. Cuidado, o seu corpo vai dar um sinal ali, né? Você pode fazer isso, quem sou eu para dizer que não? Só que você vai ter um resultado disso também, então fique atenta, tá? A molho de salada, a colocar muito azeite sem controle, todas essas coisas deixam a salada muito mais calórica. E claro que tudo isso pode estar bem encaixado num plano alimentar, só que você tem que considerar, porque normalmente a gente fala assim, salada à vontade, mas é a salada pura. Você começa a colocar coisas e aí isso sim tem que ter controle. E eu já comentei várias vezes com vocês para vocês tomarem cuidado com os molhos que vocês usam. Dentro do aplicativo Sementes, que é o meu aplicativo, a gente tem uma área de receitas e ali dentro dessa área de receitas tem várias opções de molho para salada que são pouco calóricas. Ou seja, é uma forma de você comer a salada deixando mais gostosa, mas sem afetar a quantidade de calorias que você está colocando ali para dentro. Então dá uma olhada lá, tem muita opção de molho para todos os gostos, molhos gostosos e pouco calóricos, então vale a pena conferir. E aí se você fizer, me fala qual que você fez, qual você mais gostou. E bora pro próximo. A gente normalizou divulgar as loucuras que a gente faz para emagrecer como se fosse a coisa mais correta do mundo nas redes sociais. Gente, realmente tem muitas pessoas divulgando coisa que você fica assim, cara, o que tá acontecendo com o mundo? Será que isso acontece fora da internet ou só na internet? Mas bora Gente, hoje eu vi um vídeo que eu tô indignada com ele até agora. Principalmente porque a pessoa que postou é uma nutricionista. Então, tipo assim... quando você vê nutricionista falando merda na internet, é uso. Mas bora. Como que você incentiva os seus pacientes? Mas antes a gente precisa lembrar que antes de nutricionista, somos todos humanos. Então a gente vai falar uma merda eventualmente. A fazer uma coisa dessas. Ela foi mostrar tudo que ela fez pra conseguir a barriga dela, que realmente é maravilhosa, então de parabéns. Mas assim, tem coisa, amor, que a gente não incentiva. Primeiro... Vamos ver o que ela vai falar, né? Mas realmente tem coisa que a gente não incentiva. Ela falou que não bebe nada, álcool zero. Pra mim, tudo bem, eu acho que tem muita gente que faz isso porque realmente não gosta, não faz questão. Isso eu não condeno, mesmo que na minha realidade não seria possível. Assim, se você é uma pessoa que não bebe, não faz questão de álcool, melhor pra você. O álcool não traz nada de positivo pra nossa vida em termos nutricionais. Tem caloria... Não ajuda na sua saúde, atrapalha o seu processo de emagrecimento, atrapalha o seu sono, então não tem nada positivo do álcool. Eu sou uma pessoa que bebo eventualmente, dá pra dizer, sei lá, que eu bebo 1, 2 vezes no mês, no máximo. Como eu bebo muito pouco e quando eu vou beber, eu bebo em pouca quantidade, eu não faço questão de tirar. Mas se você é uma pessoa que bebe muito, que bebe toda semana em grandes quantidades e está tentando emagrecer, ou percebe que seu sono não tá tão bom, então é interessante sim você diminuir, enfim, né? Considerar, de repente, se você não consegue beber pouco, tirar completamente, sei lá. Mas realmente o álcool não é legal. Então, se você tá tentando emagrecer e bebe muito, toma cuidado. Agora, quando ela virou e falou que não come nunca, em nenhuma ocasião, que ela nunca come uma sobremesa, gente, isso me deixou possessa. Mas por quê? Vamos ver, rapidinho, eu já vou adiantar que eu busquei o vídeo dessa nutricionista pra gente assistir juntas antes da gente julgar completamente o vídeo da Isabela. Mas dá pra ver que a Isabela está muito brava. É óbvio que pra qualquer coisa da vida, não só pra dieta, não só pro corpo dos sonhos, pra qualquer objetivo que a gente tem que fazer abdicações. A gente não pode se permitir fazer tudo, a gente não pode querer comer. Sim, se você quer emagrecer, não dá pra você achar que você vai poder se permitir. Ai, eu vou me permitir comer esse docinho porque eu mereço. Você pode até merecer, você pode se permitir, mas aí... você abre mão dos seus objetivos. Então, a vida é feita de concessões. Uma sobremesa todos os dias vai ficar com uma barriga chapada, isso é óbvio. Agora, será que você fazer uma dieta certinha e comer uma sobremesa uma vezinha na semana vai te impedir de ter uma barriga chapada? Nossa, pelo amor de Deus, né, minha filha? E ela ainda justificou, tipo assim, porque uma sobremesa é muito mais calórica que você comer um hambúrguer batata frita. Amor, não tô nem aí sobre as calorias. Agora, eu não posso me permitir uma vez comer uma sobremesa? Peraí, né? Peraí. Ué, gente... Às vezes a moça gosta mais da batata frita do que da sobremesa. Se um dia eu me tornar esse tipo de pessoa completamente obcecada, bitolada, que não se permite fazer nada por causa de corpo, vocês me mandam pra um centro de saúde mental. Que eu vou estar precisando disso aqui, ó, remédio de cabeça. Não vai ser injeção pra emagrecer, não vai ser nada. Quando foi?
Tá, antes da gente fazer comentários sobre esse vídeo, vamos ver o vídeo da nutricionista. Do que eu fiz Olha a para barriga chegar dela. nesta barriga aqui, sendo brutalmente honesta. Bora ver. Primeira coisa é zero álcool. Zero. Eu não bebo nunca. Às vezes as pessoas me perguntam: Amandinha, você não bebe nunca? Nenhum vinho no final de semana, nenhum drink? Não. Nunca. Isso foi fácil de fazer, principalmente depois que eu me converti. Eu poderia beber um vinhozinho, um drinkzinho, mas, gente, pra mim a graça de beber antes era ficar alegrinha. Essa era a graça. Ela tá dando a justificativa dela aqui que não E faz aí questão de um beber, drink não vai tipo. te deixar assim. Então pra que eu vou beber? E outra, Às vezes vai, gente. Eu bebo um, eu já fico mais soltinha. sabe? Eu gosto de acordar cedo, ressaca. Eu já durmo mal. Disso eu compartilho. Eu não durmo mal, não, eu durmo super bem. Mas eu compartilho. Eu, às vezes, bebo um pouquinho, bem pouquinho, 1 copo, 2 copos, eu já fico de ressaca no dia seguinte. E aí não vale a pena. Cara, chega um momento da vida que perder horas do seu dia é muito valioso, sabe? Então você não tem tempo pra perder. Eu vou beber à noite, aí no dia seguinte você acorda com dor de cabeça, não consegue fazer as coisas que você tinha programado pra fazer. Então acho que quando você é jovem, tipo, quando você tem seus 20 anos, você não tá nem aí de perder o seu domingo inteiro de ressaca. Apesar de ser ruim sempre, né? Mas você não liga. Só que quando você tem 30 anos e você quer fazer as coisas, cara, você sabe que seu tempo cada hora conta, porque você tem um monte de compromisso pra fazer, você não quer perder o seu dia. E aí, se você quer acordar cedo, se você quer acordar plena pra fazer as suas coisas, você não tem tempo pra ter ressaca. Então, de fato, são escolhas. Tem gente que vai escolher ter isso, e tá tudo bem, a escolha é individual. Agora, eu compartilho com ela nesse sentido de sem tempo, irmão, sem tempo pra ficar de ressaca. Já não durmo tão bem, então assim, eu ainda vou beber, então foi a melhor coisa que eu poderia. E muita gente acha que bebe, assim, consegue dormir melhor porque bebe, né? A gente dá aquela apagada, mas a qualidade do sono, ele é muito inferior. Então, é um sono mais agitado, você acorda mais vezes e quando você acorda, você não tá tão descansada. Ui. ter feito na minha vida foi parar de beber. Número 2. Eu não como sobremesa. Polêmicas. Nunca. Eu nunca vou num restaurante e vou pedir uma sobremesa. Deixa eu contar um fato sobre mim. Eu vou num restaurante, a primeira coisa que eu faço quando eu abro o cardápio é olhar o cardápio de sobremesa. E eu não gosto quando eles trazem um cardápio à parte para sobremesa. Porque quando o cardápio é à parte, ele só vem depois da refeição principal. Mas quando eu chego no restaurante, a primeira coisa que eu quero ver é a sobremesa, porque eu sou muito formiga e eu amo doce de paixão. Então, recentemente eu saí com uma amiga, saímos em 2 casais, e ela me mandou algumas opções de restaurante e eu escolhi um. E quando a gente chegou lá, ela falou assim, eu sabia que você ia escolher esse por causa da sobremesa. Porque tinha uma sobremesa lá muito bonita. Era um alfajor de doce de leite com chocolate e tal. E ela falou assim, nossa, eu sabia que você ia escolher. E quando ela me mandou os Instagrams do restaurante, me chamou muito a atenção essa sobremesa, porque estava bem em destaque, tipo, era o carro-chefe ali das sobremesas do restaurante. Então é uma coisa que eu gosto demais. Vou no restaurante, certamente eu vou pedir uma sobremesa. Isso simplesmente não vai acontecer. Eu nunca como doce. Na verdade, eu como doce todos os dias. Mas eu como uma quantidade pequena de doce. 20 gramas de doce todos os dias. Isso não tem nem 100 calorias. Isso não atrapalha em nada, absolutamente nada na dieta. Tá, até agora eu entendo ela. Ela tá falando que ela fez pra conseguir chegar naquela barriga. E de fato, você vai num restaurante, a sobremesa, se o restaurante for legal com você, vai ser bem servido e vai ter muita caloria. Então, vou contar pra vocês um outro caso. Fui no restaurante do Jacan. E ele, não sei se vocês sabem, mas foi ele que trouxe o petit gâteau pro Brasil. E petit gâteau a gente sabe, né? Maravilhoso. E eu fui no restaurante dele, obviamente que eu ia pedir o petit gâteau. Que decepção. O petit gâteau ele é muito gostoso, tá? Não tô julgando o sabor. Mas imaginem que isso aqui é o prato, o petit gâteau era isso. É muito... Não era isso, é zoeira. Mas, tipo assim, era muito pequeno. Era pequeno nível... Meu namorado falou, nossa, é pequeno. E olha que ele não é muito de doce. Então, ele come um e, tipo, um pedacinho já tá bom. Ele falou assim, não, isso aqui tá bom pra mim. Então, significa que se tá bom pra ele, pra mim tinha que ser 3 vezes aquele tamanho. E eu fiquei meio frustrada, porque quando eu quero comer meu doce, sabe, eu quero comer, tipo assim... sabe, trazer aquela satisfação de, tipo assim, matei minha vontade de doce.
E o petit gâteau do Jacan é tão pequeno que, pelo amor de Deus, Jacan, bora melhorar isso aí. Jacan, se você estiver vendo esse vídeo, eu não ligo de pagar mais caro, mas me dá quantidade suficiente de petit gâteau. Que mixaria aquela, meu filho, que você tá servindo no seu restaurante? Me poupe. Desculpa, desabafei, Inclusive, nada a ver, né? Eu comecei a falar do Jacan, mas é que eu queria contar esse caso pra vocês, porque realmente sobremesa em restaurante normalmente é bem servida. Na dieta, muito fácil de calcular. Agora, comer um doce de alto volume, tipo uma sobremesa, tipo, tô jantando e vou pedir uma sobremesa pra mim, isso nunca vai acontecer 1 milhão de anos. Se um dia isso acontecer, eu acho que as pessoas vão achar que eu tô doente, que eu tô com algum problema. Eu amo. Isso nunca vai acontecer. Então eu não faço isso. Porque realmente atrapalha muito. A sobremesa, ela tem a capacidade de atrapalhar mais do que uma refeição livre salgada. Tipo, um hambúrguer com batata frita é muito melhor do que um petit gâteau. Porque Fala os mal do doces, petit eles são gâteau. Eu mesma vou comer o hambúrguer e o petit gâteau, que eu sou ousada. ricos em açúcar e gordura, que é uma combinação um pouco catastrófica pro shape. Hoje eu não sofro mais de fazer isso, tá? Simplesmente não é meu hábito, não é meu costume, então eu não sofro por uma coisa que eu já não faço há muito tempo. Número 3, eu cuido. Tá, era isso, né? Ela vai começar a falar de outras coisas. Assim, eu achei que essa Isabela Isabela é essa, se exaltou por pouca coisa, gente. Ela não tá falando assim coisas que eu como nutricionista indico aos meus pacientes fazerem. Ela falou coisas que eu faço. E a gente precisa aceitar, e eu falo isso assim, internet, vocês precisam aceitar a individualidade de cada pessoa. Se a pessoa ela quer nunca mais comer doce, cara, bom pra ela. Sabe por quê? É a vida dela, ela faz o que ela quiser. Por que você vai ficar se estressando que a menina falou que não come mais doce? É ela que não tá comendo, ela não tá falando o que ela indica pros pacientes. Então ali, pelo que eu entendi do vídeo, ela tá falando assim, o que eu, Amanda, faço, e não o que eu, nutricionista, indico aos meus pacientes. E existe um universo de diferença entre uma coisa e outra. Não vi nada demais. Se ela não faz questão de beber, se ela não faz questão de comer sobremesa, bom pra ela, entendeu? Bom pra eu gostaria de ser uma pessoa, se eu tivesse a escolha, de não gostar de doce, ou de não fazer questão de comer muito doce, ou de 20 gramas de doce ser suficiente pra mim. Eu ia amar, porque eu sei que meu shape ia vir muito mais rápido. Mas eu sou formiga, então eu não consigo fazer isso. Se ela consegue, bom pra ela. E eu acho que assim, a Isabela tá criticando, sei lá. Tipo, eu realmente não entendi por que ela ficou tão nervosa por algo que a menina falou que faz. Quando ela falou assim, que ela viu, eu achei que, sei lá, tava indicando... Vocês lembram quando não vou falar o nome dela, mas tinha uma blogueira aí dos primórdios da internet que ela falava pra você botar comida na boca, mastigar e cuspir, ao invés de engolir. Pra você sentir o sabor, mas não pegar as calorias. Isso é um comportamento extremamente problemático. Tipo assim... sabe, indo pro transtornos alimentares. Agora, você falar, eu não como doce, é só uma escolha pessoal, entendeu? Tem gente que vai falar, eu não vou beber, tem gente que vai falar, eu não faço questão de doce. Eu saio com, sei lá, com meu namorado, nem sempre ele quer doce, eu faço questão. Ao mesmo tempo, às vezes a pessoa faz questão de comer uma entrada no restaurante e eu nem sempre faço. Então, são escolhas e não tem por que a gente ficar bravo porque uma pessoa não gosta, sabe? Aí a internet arruma briga por muito pouco. Mas bora ver os comentários que estão aqui. Ó, a própria nutricionista falou, que isso? Nunca achei que fosse ser julgada por não comer sobremesa e não beber álcool. Oi, eu até curti esse comentário, porque realmente não faz o menor sentido, gente, fala sério. Aí essa Júlia falou, tirando o fato que ela tá com aparência de anoréxica e não de shape seco saudável. Isso aí é papo de invejosa, bora combinar? A mulher tá diva. Vai me falar, você aí, Júlia. Demais Calma aí, Júlia, vou voltar aqui. nesta Você barriga vai me dizer aqui, sem ó, tudo. que se você tivesse com essa barriga aqui, Júlia, essa aqui, ó. Eu queria saber também qual anoréxica, com todo respeito, tem essa musculatura. Sabe, gente? Papo de invejosa, pelo amor... vou hablar. Deixa eu voltar aqui o zoom. Aí a Janaína falou, fui até ver o vídeo e não achei nada demais. Ela falou o que ela faz e não o que tem que ser feito. Basicamente, ela disse, não beber sobremesa, não comer... não beber, não comer sobremesa. A gente não viu o resto do vídeo, né? Mas ela fala aqui, aparentemente, cuidado... Eu também não vi. Cuidado do intestino, maravilhoso. Isso todo mundo tem que fazer. Cardio. Abdominal, não ter porcaria em casa, aliás, é uma ótima estratégia. Se você tem em casa, você vai comer. Você tem que ser uma pessoa muito equilibrada para não comer. Mas talvez se você for essa pessoa que... por exemplo... eu tenho, mas eu nem faço questão de comer. Então, provavelmente você nem gosta muito. Então, por que você tem?
Agora, se você gosta muito, provavelmente você vai comer. Então, a melhor estratégia é não ter. Agora, na quaresma, eu tô restrita, eu não tô comendo chocolate. Então, obviamente, eu não vou comprar, porque eu não tô comendo. E essa estratégia é excelente. Entende? Se tivesse aqui, ia ficar só me tentando. A gente não precisa passar por isso. No processo de emagrecimento, você não precisa ficar se provando o tempo todo que você é forte. Ele ajuda, se você está tentando emagrecer, a melhor opção que você tem, ó, o jeito mais fácil de fazer isso é você modular o seu ambiente para facilitar a sua vida. E não para o tempo todo você ter que ficar lá assim, nossa, eu sou muito foda. Olha, tem isso aqui, eu não vou comer. Amiga, se você não tiver, aquilo ali não estiver te tentando, mais fácil para você, entendeu? Não comer para agradar, justo. Sabe, você vai na visita, eu fiz um bolinho, come, eu vou comer para agradar. Disciplina em viagem, importante, especialmente se você é uma pessoa que viaja muito. Cardio de novo. Musculação, importantíssimo, musculação muito, e dá pra ver que ela faz. Proteína em todas as refeições, importante para garantir saciedade, para você ficar saciada por mais tempo e também para você conseguir controlar o seu consumo dos outros macronutrientes, especialmente carboidrato, que é o mais fácil da gente exagerar. E ter constância. Gente, perfeito. Essa mulher tá fazendo tudo certo. Algumas coisas não é aplicável para todo mundo. Se você gosta muito de doce, você não vai conseguir ficar sem comer sobremesa em restaurante. Eu sou essa pessoa. Mas tá tudo bem, porque ela tá falando o que ela faz. Amiga, mas a maior conquista... Gente, quem é essa Ah, não. É outra Júlia. Amiga, mas a maior conquista da vida dela é aquela barriga. Ué, não entendi. Ela tá sendo também outra invejosa, será? Aí a Laura. Sou paciente dela há anos e posso te afirmar com toda a propriedade que a Amanda é uma excelente profissional, além de ter o coração gigante. Bonitinho. Nunca me faltou um doce na dieta, pelo contrário, como todos os dias. Inclusive, a Amanda fala que come todos os dias. É que ela não come sobremesa em restaurante. E já tive muito resultado com ela. Entendo o seu ponto, eu também não consigo ficar sem sobremesa e ela adaptou minha dieta para isso. Não comer sobremesa é loucura? Pra mim já é loucura parar totalmente de comer doce. Agora que vi o vídeo completo. Nojo. Gente, ela não falou nada demais. Eu não vi o vídeo inteiro, né? Mas aí eu peguei o comentário lá daquela menina. Gente, é importante reconhecer que esse foi um detalhe tirado do contexto do vídeo. Até porque é falado que ela come doce todos os dias sim. E evitar pedir sobremesa foi apenas uma estratégia que pra ela fazia sentido na sua experiência individual, que ajuda ela nesse processo. Tá tudo bem. Ai, chega desse papo, que é papo de louco. Bora pro próximo vídeo. Essa menina, essa Fefe, eu sempre reajo aos vídeos dela. E ela come bastante doce. Tudo que eu como em um dia de alimentação intuitiva, sendo alguém que ama doce. Alimentação intuitiva, sendo uma pessoa muito formiga que ama um docinho. Gente, eu tô sem fome, então eu vou tomar só meu suco. Vou colocar o leitinho aqui, no suco de acerola. Nossa, hoje eu exagerei na quantidade de suco, hein? Meu Deus. Aqui é almocinho, salada com rúcula, alface, cenoura, beterraba. Eu peguei carne moída e peguei também filé acebolado, que eu adoro. Esse prato tá bem bonito. Tem bastante salada, tem ali a proteína. Feijão e farofinha. Ah, e couve manteiga. De sobremesa, eu fiz marshmallow com Nutella. E aí fica essa nuvem fluffy e gostosinha. De Aí temos aí o primeiro docinho dela. lanche, eu vou dar uma segunda chance pra manga com tahim. Botar só um pouco, né? Porque vai que eu não gosto. Acho que é isso. Esse tempero, né? Com pimenta, essas coisas. Eu não entendo a vibe, porque a manga tá tão docinha. Ah, não. Isso é papo de louco. Desculpa, amiga. Aí fica difícil de defender. Você estragou a melhor fruta que a natureza deu pra nossa vida. Não. Talvez com a manga verde Papo fique mais de gostoso. louco. Traz é um umami, assim, tipo uma salivação pra boca, sabe? Não fica ruim, mas assim, Não precisa, Não é uma gente. A manga, ela é autossuficiente. Ela é tão maravilhosa que ela se basta. coisa que eu falo, meu Deus, que desejo de comer isso todos os dias. Mas não é ruim. O visp em marshmallow derretido com Mais Nutella ataca novamente. Coloco 3 marshmallows e uma colherzinha de sopa de Nutella. Aí vai pro micro-ondas. E no final ele fica assim. Vocês curtem marshmallow, gente? Eu não curto. Ainda mais ele assim... Não é que eu não curto... Não é zero, mas nunca é um doce que eu falo, ai, que vontade de comer. Sei lá, é um doce pra mim meio blé. Eu acho o suspiro mais gostoso do que marshmallow. E ele, assim, ele parece uma cola. Não sei, a impressão que eu tenho é que ele vai colar nos seus órgãos e nunca mais vai sair. Não tô falando que isso vai acontecer, tá? É tipo só uma impressão.
Eu tava com vontade de comer alguma coisa gostosa, então eu fiz um pouquinho de batata frita na airfryer junto com nuggets e tô comendo pra variar com meu ketchup de goiabada de lei. E de sobremesa meu marshmallow acabou, então eu peguei o resto de Nutella que tava no pote e comi aqui mesmo, porque só eu que gosto de Nutella aqui em casa, então já é minha. De resto, eu bebi meus 3 litros de água diário e foi isso, bisu. É. Assim, gente, eu não quero julgar o que ela tá comendo, porque se eu fizer um julgamento, vai ser nos meus olhos, né? Nos olhos de uma pessoa que tá no processo de emagrecimento e tudo mais. Eu não sei qual é o objetivo dela. Agora, falando um pouco sobre alimentação intuitiva e deixando claro que eu não sou uma grande estudiosa nessa área, mas eu acho que é importante a gente considerar que a alimentação intuitiva não é comer tudo que você quer. Não sei se esse é um dia típico dela, se esse foi um dia, sei lá, às vezes um final de semana, hein, algum dia assim mais que ela se descuidou um pouco mais. Mas por que eu queria falar isso? Porque quando a gente pensa em alimentação intuitiva, é fácil a gente pensar assim, eu vou comer tudo que me der vontade. Tipo, como se, me deu vontade, é a minha intuição e eu vou comer. E não... Esse é um caminho perigoso para se seguir, a alimentação intuitiva, assim como aquele mindful eating, não são alimentações feitas para quem quer perder peso, tá? Não é a ideia disso. É muito mais a ideia, às vezes, de você se controlar numa compulsão alimentar ou num caso de obesidade e você conseguir retomar o controle do que você está comendo. Então, é esse tipo de alimentação intuitiva e o mindful eating, que são diferentes, mas complementares, eles têm muito mais essa visão de retomar ali a sua alimentação do que para uma estratégia para perda de peso. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria dizer. Só que, por exemplo, a gente vê que o almoço dela foi excelente, tinha vegetal, tinha proteína, só que, beleza, ela comeu essa manga também à tarde, só que ela comeu ali os doces, aí ela comeu nuggets e batata frita, mas foram feitas na air fryer. Independente, irmão. Se ela fizesse a batata, se fosse uma batata normal que ela estivesse botando na air fryer, beleza, mas dá pra ver que não é porque é aquela crinkle. Então dá pra ver que é uma batata congelada e o nuggets, se ela fizesse moesse o peito de frango e fizesse o nuggets e botasse na air fryer, maravilhoso, mas também é ultraprocessado. Então a gente sabe assim que é uma alimentação, nesse dia pelo menos, tem ali um aporte maior de alimentos gordurosos, ultraprocessados. A Nutella também é bastante gordurosa. Então, enfim, né? Não sei quais são os objetivos dela, mas não é uma alimentação que eu diria que é legal uma pessoa, qualquer pessoa, manter como rotina. À noite ela poderia ter comido uma salada, ter feito um nuggets de peito de frango, que ela passasse ali depois em alguma farinha para deixar o croque-croque. Ela poderia ter feito a batata com batata normal e botado ali para parecer uma... Não vai ficar igual? Não, mas pro dia a dia isso seria mais, né, apropriado, pensando em saúde. Também faltou vegetal. À tarde eu colocaria alguma fonte de proteína, então ela comeu a manga excelente, mas ela poderia ter colocado um iogurte, colocado um whey. Então, não sei, eu acho que se isso foi um dia típico, maravilhoso, mas se é um dia, assim, da rotina dela e ela sempre faz isso, eu acho um pouco perigoso, assim, pensando em saúde mesmo, sabe? Mas tá. Aí temos aqui a Amanda. É um desabafo muito sincero, então se você não gosta de mim, é só pular o vídeo, ok? Desde que eu comecei na internet, eu sempre recebi comentários do tipo, por que você não faz uma bariátrica? Por que você não faz uma dieta? Eu acompanho ela aparece no meu feed de vez em quando, e eu tô até seguindo ela aqui, ó. E realmente, assim, em todo o vídeo dela, o pessoal fala disso. Às vezes ela tá lá se maquiando, nada a ver com peso, ela tá sentada se maquiando, e o povo falando de bariátrica, de emagrecer. Por que você não faz uma reeducação alimentar? Por que você não faz exercício? Por que você não emagrece nos últimos tempos? Por que você não usa Monjaro? Eu sempre recebi comentários assim. E por conta disso, eu sempre comentei com os meus amigos da minha vida pessoal fora da internet que quando eu entrasse num processo de emagrecimento, eu não iria compartilhar nada na internet para que eu pudesse viver esse processo em paz. Porque só quem é uma pessoa obesa entende como todo processo de emagrecimento, reeducação alimentar e tudo mais é um desafio, sabe? Isso aí pra todo mundo, tá? Não é só pra quem é obeso. Eu entendo que pra quem é obeso tem uma pressão maior da sociedade, então isso traz um peso maior no processo de emagrecimento, mas pra quem passa por isso, mesmo eu sou uma pessoa magra, que estou tentando secar mais, também é bem desafiador. A gente passa por muita coisa, é psicologicamente cansativo, passa tipo um filme na minha cabeça todos os dias.
Enfim, é E muito ela tá no difícil. processo de mão de E é árabe. ainda mais difícil quando você expõe isso pra milhares de pessoas que nem te conhecem, que não conhecem a sua história. Então eu sempre falei que eu não iria compartilhar, que eu não iria postar detalhes desse processo de emagrecimento. Spoiler, ela tá postando o processo dela e tá bem legal, ela já perdeu bastante peso, às vezes ela posta antes e depois, tá bem impressionante. Então, é legal, gente, a gente ver pessoas que estão olhando mais pra saúde, porque eu já vi vários vídeos dela que às vezes ela falava sobre peso e em muitos vídeos ela falava que a saúde dela tava perfeita. Cara, exame de sangue é só uma foto. Sabe, não conta uma história. Não existe uma pessoa obesa e a obesidade ela é uma doença. Eu sei que pessoas já tomaram um processo por falar isso, mas é uma doença reconhecida pela OMS. Não tem como uma pessoa estar obesa e estar saudável, sabe? Então, você pode estar com seus exames ali aparentando, né, que tá tudo certo. Mas é uma doença e a gente precisa olhar. Então, é legal a gente ver pessoas que passam por isso tendo uma forma de conseguir melhorar. E a gente sabe que o Mounjaro, o Ozempic, essas novas medicações estão ajudando muito nesse processo. E a gente precisa olhar para isso com olhos positivos. Essas pessoas estão tendo um caminho de melhorar a saúde delas e um caminho facilitado. Porque para quem é obeso, às vezes a dieta, simplesmente, ela não resolve. É muito diferente eu fazer uma dieta que estou, né, num peso normal, e uma pessoa obesa não é a mesma coisa e não dá pra gente jogar todo mundo no mesmo balaio e falar assim, é só você fazer dieta e tudo vai funcionar. Para algumas pessoas vão, para outras pessoas não vão. E aí as pessoas têm outras alternativas que não seja, por exemplo, fazer uma cirurgia, que acaba sendo muito mais invasivo. Então, eu acho muito legal. Acho legal que ela esteja postando, porque talvez outras pessoas estejam sendo influenciadas por ela e se sintam motivadas a também mudar e conseguir emagrecer e buscar uma forma de emagrecer. Nem todo mundo tem a possibilidade financeira de buscar uma medicação, mas às vezes essa pessoa decide que beleza, então ela vai pelo menos começar a fazer um exercício físico, olhar para a alimentação. Isso é muito importante. Inclusive, se você está nesse processo, participe do Desafio Magra em 15, ele é gratuito, eu já falei isso no começo do vídeo, eu vou deixar o link na descrição para participar. E é muito legal, e eu acho que as pessoas precisam mesmo mostrar esse processo na internet, porque motivam outras pessoas. Às vezes você tá aí achando que você tá sozinha, e só de você mostrar o seu processo, você já tá motivando alguém na sua casa, na casa dela, né? Então, é muito legal. E quando eu comentei que eu iria começar esse processo, eu recebi o abraço de muita gente. Muita gente falou, Amanda, expõe, Amanda, posta, Amanda, eu quero me motivar, Aí, tá eu vendo? quero acompanhar você nesse processo. E eu fui me sentindo mais confortável de postar algumas coisas que eu me sinto confortável. Amanhã fazem 20 dias que eu comecei esse processo de emagrecimento, Acho que ela começou reeducação no final de alimentar, exercício 2025. e Monjaro. Então é tudo muito novo. Eu ainda tô me acostumando com a ideia. A minha cabeça ainda tá uma bagunça, porque são só 20 dias que eu mudei hábitos de uma vida inteira. Então eu tô tentando me reconhecer, reaprender. Mas eu me senti confortável de compartilhar algumas partes, porque eu vi que algumas pessoas estavam se inspirando, estavam gostando. Eu tô fazendo um diário lá no YouTube que eu compartilho 100% do processo, tudo que eu tô Ai, tá comendo, longo esse tudo que eu tô vídeo. Deixa eu ver se sentindo, eu tudo consigo que acelerar. eu estou vivendo. E tá sendo muito legal. Eu tô sendo muito abraçada. Pessoas falando, meu Deus, mas ela mudou o conteúdo dela? Nossa, mas ela mudou o conteúdo dela? Ela disse que não ia falar sobre emagrecimento e agora só posta sobre isso. E não, gente, eu não mudei o meu conteúdo. Não vou parar de postar sobre maquiagem, que é uma coisa que eu amo. Mas o meu conteúdo sempre foi sobre autocuidado. Eu sempre Tá. Eu não vou ver o vídeo inteiro não, que é muito longo. Mas, beleza, eu acho que ela tá aí falando porque as pessoas pediram pra compartilhar e agora estão reclamando que ela tá falando. Recentemente eu vi um vídeo de uma outra influenciadora que eu não... Ela aparece pra mim de vez em quando, assim, no feed. E, aparentemente, o conteúdo dela antes era sobre comer. Então, ela mostrava ali ela comendo de madrugada. E aí o pessoal agora tá reclamando que ela não posta mais esse conteúdo. E aí ela foi fazer um vídeo falando assim, gente, meu conteúdo é a minha vida. E a minha vida mudou. E daí ela expõe de um jeito muito claro. Ela fala assim, antes eu tinha um péssimo sono, eu ia dormir 5 da manhã. E isso fazia com que eu comesse de madrugada. E a gente sabe que comida de madrugada vai ser miojo, vai ser brigadeiro, essas coisas, né? E aí ela fala assim, só que agora eu
estou tentando ser mais saudável, então eu tô dormindo mais cedo, eu tô cuidando mais da minha alimentação. Então acaba que o conteúdo muda mesmo. Não vai ter vídeo dela comendo de madrugada, sendo que agora de madrugada ela tá dormindo. Então faz muito sentido. Pra Amanda, por exemplo, que ela postava ali, ela postava da vida dela também, ela postava muita coisa do apartamento dela quando tava montando, e agora ela tá postando do Monjaro e do processo de emagrecimento dela, porque é parte do conteúdo dela, é parte da vida dela. Então, de novo, né, é mais uma vez a internet criando problema onde não existe, problemas que só existem na internet. Ai, mas agora ela tá falando de emagrecimento e eu não gosto de assistir. Não acompanha. Entendeu? Simples assim. Bora pro próximo. Sabe aquele pensamento constante em comida? Isso tem nome, é barulho alimentar. E agora, pela primeira vez, cientistas observaram esse barulho agindo dentro do cérebro humano. Um estudo da Universidade da Pensilvânia, publicado na revista científica Nature Medicine, mostrou que a tirzepatida, que é o monjaro, silencia temporariamente os sinais elétricos ligados à vontade de comer. Os pesquisadores gravaram a atividade cerebral de 3 pessoas com obesidade grave, que tinham eletrodos. Isso é muito interessante, porque tem pessoa mesmo que fica o tempo inteiro pensando em comida, né? A pessoa tá tomando café da manhã e ela já tá pensando o que ela vai almoçar e o que ela vai tomar de lanche da tarde. Então ela passa o dia inteiro pensando em comida. E isso deve ser, assim, desesperador. Implantados no cérebro. Durante o uso da tirzepatida, uma participante apresentou uma redução nas ondas cerebrais que representam o desejo intenso por comida. E ela disse que o barulho simplesmente sumiu. Essas ondas acontecem no núcleo accumbens, uma área do cérebro associada ao prazer e à recompensa, que é o mesmo sistema ativado por drogas, sexo e jogos de azar. Enquanto o monjaro agia, o circuito ficou mais silencioso. Isso mostra, pessoal, que a tirzepatida não apenas reduz a fome, mas também a compulsão por comida. Só que o estudo também mostrou que, apesar desse efeito rápido, os sinais voltaram depois de alguns meses. Isso significa que o nosso cérebro pode se adaptar ao efeito do remédio. Ainda assim, essa descoberta abriu uma nova janela para entender como esses remédios atuam não só no corpo, mas também no cérebro. E mostra que o apetite, afinal, é muito mais do que fome. É também neurociência. Muito legal saber disso e, sem dúvida nenhuma, a gente não tem só a nossa fome fisiológica. Porque a fome fisiológica a gente resolve com qualquer comida. Só que tem aqueles momentos que a gente está com fome de algo específico. E às vezes isso está muito mais ligado ao que a gente está sentindo naquele momento. Então você está mais estressada, você gosta muito de doce, você quer uma coisinha mais doce, você está no momento de ansiedade, no momento de cansaço, e você busca por comidas que te agradam mais. Então, assim, esse processo de fome no nosso cérebro, ele é muito complexo. E ele não é tão simples quanto falar para uma pessoa assim, é só você se controlar, porque não é só essa fome fisiológica, envolve emocional e o nosso cérebro controla tudo. A gente tem eu estava conversando hoje sobre isso, a gente tende a sempre menosprezar o poder do nosso cérebro. Então a gente liga pouco para a doença mental, a gente liga pouco para a nossa saúde mental. Se a gente está com uma dor no ombro, a gente vai no médico. Agora, se a gente está com algum problema que é psicológico, a gente deixa. E não faz sentido, porque esse problema psicológico, ele vai atrapalhar ele tem o potencial de atrapalhar todas as áreas da sua vida. Então é muito importante a gente cuidar disso. E aí quando a gente pensa em fome, tudo isso está muito conectado ao nosso cérebro. Eu acho que é muito legal essa descoberta que o monjaro, ele tem essa capacidade de reduzir esse barulho alimentar. Eu sei que tem outros medicamentos, antes da gente começar a ouvir sobre monjaro e Ozempic, que já faziam isso, que eram medicamentos usados para tratar a compulsão alimentar. E tomara que seja descoberto também algo que consiga manter isso, que as pessoas consigam, que o nosso corpo, eu não diria assim que ele não se adapte, mas que a gente consiga perder esse barulho, sabe assim, as pessoas não tenham mais esse barulho alimentar, porque deve ser algo que incomoda. Imagina, você está tentando trabalhar e está pensando em comida, você está na academia e está pensando em comida. Deve atrapalhar demais, e aí na hora que você vai comer, você quer comer muito mais, porque você está pensando isso há muito mais tempo. Enfim, gente, é uma cadeia. E isso mostra como a obesidade, como esses problemas aí relacionados ao peso, ele é muito mais do que, é só você comer menos. Tem muito mais envolvido, muito, muito mais. Pra emagrecer. Tudo que vocês possam imaginar. Dieta e academia não, que eu acho muito radical.
Sabe o que eu fiz uma vez? Não sei se vocês conhecem. Eu já fiz uma tal de carboxiterapia. Quem diz sim, diz com gemido de dor. Contextualizando para quem não sabe o que é carboxiterapia. São 10 sessões, custa uns R$2.000. E cada sessão eles enfiam umas agulhas na tua barriga, injetam 2 litros de gás de carbono. E dói, entra rasgando, que é para queimar a gordura. Eu não perdi. Gente do céu. De nem um quilo. Reclamei, porque eu assisto Celso Russomano, eu sei dos meus direitos. Cheguei lá, reclamei, eles falaram pra mim assim, não, é que tu devia ter aliado com alimentação saudável e exercício físico. Eu falei, se eu conseguisse fazer uma alimentação saudável e exercício físico, eu não tinha vindo aqui. Resumindo. Vamos falar sobre isso? Muita gente fala assim, eu fiz determinada coisa e funcionou. E eu consegui ter resultado, tipo alguma coisa muito diferentona, assim. Aí você fala, me conta mais sobre isso. E aí você vai descobrir, a pessoa ela fez aquilo, sei lá, por exemplo, essa terapia. Mas aí ela conseguiu melhorar a alimentação, ela fez o exercício, só que ela associa os ganhos somente a essa terapia que ela fez. E não a todo o processo. Então fica muito difícil de controlar e de saber exatamente o que causou o efeito. Se você quer saber o que causou o efeito, você tem que fazer aí você vê. Aí você vai acrescentando os itens aos poucos. Porque depois fica muito difícil você associar tudo a uma coisa só. Muita gente fala assim, eu deixei de comer glúten e eu emagreci. O glúten é só um conjunto de proteínas do trigo. Ele por si só não tem o poder de te emagrecer. Aí você fala, me conta mais sobre essa alimentação. A pessoa deixou de comer glúten e aí ela acabou limitando muito a quantidade de carboidrato que ela consegue comer, porque muita coisa no nosso dia a dia tem glúten, tem trigo e tem glúten. Então você vai ver, essa pessoa ela tá comendo agora muito mais salada, ela tá comendo mais proteína e ela reduziu muito a quantidade de carboidrato e muitas vezes, por consequência disso, ela reduziu a quantidade de calorias que ela consome por dia. Ela não percebe que teve esse déficit calórico. Ela não percebe que ela melhorou a alimentação dela, às vezes por acrescentar os vegetais para conseguir ter mais saciedade, por comer comidas de mais qualidade, comidas mais in natura. E ela associa todo o emagrecimento dela ao glúten. E ela poderia ter esse mesmo resultado se ao invés de se entupir de pão o dia inteiro, e macarrão e bolacha, ela mantivesse o macarrão, mas ela comesse ali no prato dela um pratão de salada, um pouquinho de macarrão, um pouquinho de carne. E aí no café da manhã, ovos e um pão francês. E aí no jantar, entendeu? Então assim, se ela fizesse uma modificação da alimentação dela, sem excluir o glúten, mas colocando alimentos mais in natura e mantendo um déficit calórico, ela teria o mesmo resultado, só que as pessoas não percebem isso, porque elas focam em uma coisa só. Então, tomem cuidado para vocês não fazerem isso, porque às vezes vocês estão desperdiçando o dinheiro de vocês. Eu vou fazer essa terapia do não sei o que, não sei o que. Eu vou tomar esse medicamento, esse suplemento XYZ, porque é ele que vai me emagrecer. E aí você, motivada por isso, você muda todo o seu contexto e vai dar os créditos só aquilo, e não ao seu esforço. Porque quando você faz dieta, quando você vai para academia, tudo isso é seu esforço, entendeu? E no processo de emagrecimento, a gente sempre vai precisar... inclusive esse é o principal fator, a gente vai precisar colocar o nosso esforço. Você pode tomar Mounjaro, que é o medicamento aí mais revolucionário para o emagrecimento. Se você não fizer dieta, não fizer exercício físico, você não vai para frente. Você só vai perder massa muscular e quando você parar de tomar medicamento, o seu peso vai voltar por completo. Eu gastei R$2.000. Eu só saía de lá com a minha barriga inchada, parelha, doendo. Basicamente, eu paguei para calibrar meus pneus. Modo correto de se hidratar. Se eu beber só água, fico o dia todo correndo pro banheiro. Essa sou eu. Depois, eu já falei pra vocês, né? Eu tomo pelo menos 3 litros de água por dia. Essa aqui é a minha garrafinha de 1,5 litro. Então, são pelo menos 2 dessa. Vou deixar algumas dicas pra vocês de como beber mais água. No Magrin 15, uma das coisas que a gente precisa fazer ali todos os dias, uma das metas diárias, é você conseguir beber pelo menos 3 litros de água. E o pessoal lá chega e não consegue. Então, pessoal, nossa, 3 litros é muita coisa. Então, eu gosto de dar algumas dicas que ajudam nesse processo. Primeira dica, usar garrafas grandes. Essa é uma dica que pode parecer besta, mas que faz diferença. Por quê?
Se você vai tomar 3 litros de água e você só tem uma garrafa de 500 ml, você vai ter que encher 6 vezes aquela garrafa. E na correria do dia a dia, às vezes você não vai parar, entendeu? Para encher a garrafa. E você vai só seguir no seu dia. Se você tem uma garrafa grande, você tem que encher 2 vezes, 3 vezes, se a sua garrafa for de 1 litro. Então, acaba ajudando, facilitando. Tem uma garrafa grande, testa e me conta. Não precisa comprar essas, que às vezes é caro, você não tem condição. Pega uma garrafa de mercado, essas garrafas PET de 1,5 litro e usa ela. Você vai ver que vai ajudar. Outra coisa, canudinho às vezes ajuda, para algumas pessoas ajuda. Eu percebi que a garrafa maior, pra mim, ela ajudava mais do que só o canudo. Então, se você tiver que escolher entre uma garrafa pequena com canudo ou uma garrafa PET grande, vai na PET grande. Se você tiver a possibilidade de comprar uma que já tem um canudo e é grande, melhor ainda, aí você vai tomar ainda mais água. Outra dica, dividir a quantidade de água que você vai beber ao longo do dia. Porque se você acordar e falar, hoje eu vou beber 3 litros, e deixar, vai chegar no fim do dia e você não vai ter bebido esses 3 litros. Então, bota na sua cabeça, até meio-dia eu tenho que ter bebido 1,5 litro. Porque daí no resto do dia eu bebo mais 1,5 litro e assim eu bato a meta. Então, você vai criando estratégias dentro da sua rotina para conseguir beber essa quantidade de água. E saiba que você aumentando a sua ingestão de água, você obviamente vai aumentar a quantidade de vezes que você vai ao banheiro. Eu até recebi uma mensagem de uma das participantes do Magra em 15, perguntando se era normal, porque ela estava indo muitas vezes ao banheiro fazer xixi. E eu falei que era completamente normal, porque agora ela está bebendo mais água. Então, é esperado que ela vá mais vezes ao banheiro, especialmente se você é uma pessoa que bebia tipo meio litro, 1 litro de água, e agora você está bebendo 3, o seu corpo vai perceber essa diferença e você vai mais vezes ao banheiro e tá tudo bem. I'm just running to the bathroom all day. And some people say, but Barb, if I drink water, my legs swell. Do you know what that Tá em inglês, vamos lá. tells me? The water is not getting inside the cell. So how do we help? Ai, gente, esse é um vídeo longo que tá em inglês, eu não quero ficar fazendo a tradução aqui, então vou pular esse vídeo. Mas já deixei aí as dicas pra vocês de como beber mais água. Vamos ver esse aqui. Ixi. From what matters most to what matters Ela fez uma pirâmide de coisas pra emagrecer, do que mais importa pro que least for menos actual importa. fat loss. First up is Isso pensando em quem quer emagrecer. calories. Everything starts Primeira coisa, déficit calórico. Não existe você emagrecer sem fazer um déficit calórico, tá? Ah, eu vou emagrecer, mas eu só vou comer coisa saudável. Ótimo, coma coisas saudáveis. Mas se não tiver um déficit calórico, você não vai emagrecer. E esse é um erro muito comum das pessoas cometerem. Elas acham que porque elas estão comendo arroz, feijão, carne, tipo, só coisa saudável, ela vai emagrecer. Ah, mas eu não tô comendo mais McDonald's, agora eu tô comendo arroz e feijão. Tudo bem. Mas se você estiver batendo um prato de pedreiro de arroz e feijão e não tiver um gasto de um pedreiro, então você provavelmente não vai conseguir emagrecer. O pedreiro, ele come aquela quantidade porque ele gasta uma energia absurda. Você vai ver, gente, tem muito pedreiro que é definidaço. E por quê? Não é só porque ele, às vezes ele até treina na academia, mas é porque a rotina dele demanda isso. Se você passa, assim como eu, o dia inteiro sentada trabalhando na frente de um computador, não adianta você querer comer esse pratão de arroz e feijão. Você precisa caprichar nos vegetais, porque você comer bastante vegetal já vai te deixar mais saciada e você vai conseguir reduzir a quantidade de arroz e feijão que você está comendo. E é isso, déficit calórico é fundamental para quem quer emagrecer. with a calorie deficit. Energy balance dictates whether you lose or gain. Above that is macros. Protein Ela protects fala muscle and que o segundo são os macronutrientes. signals fat loss. Que a proteína ela vai proteger o músculo It also keeps you full, which helps e vai ajudar na saciedade, o que sticking realmente to the acontece. deficit. É por isso que a gente fala, em todas as refeições, coloque uma fonte de proteína, porque isso vai te ajudar a se manter mais saciada, e quando você fica mais saciada, é mais fácil fazer um déficit calórico. Se você não ficar saciada, significa que você vai ficar com fome o dia inteiro. E você com fome o dia inteiro, você vai querer o tempo inteiro comer ou ficar beliscando, o que vai, por consequência, prejudicar o seu déficit calórico. Easier. Getting enough carbs and fats matter, but total calories matter more. Aí ela até fala aqui, né, que comer carboidrato e gordura é importante, mas déficit calórico importa mais. E sim, tá bom? Or for Concordo fat com loss. ela. Technically, you could lose E também, ó, fat while living off Fruit Loops, as long as you were in e ela também fala aqui sobre
sobre a proteína, eu queria fazer uma coisa. Eu fiz um vídeo falando sobre proteína, mas porque ela falou da proteína que protege o músculo e é um macronutriente importante da gente consumir nas quantidades adequadas, não significa que você tem que comer proteína infinito. Tipo assim, nossa, eu vou comer a maior parte das coisas que eu como agora vão ser proteína. Você só vai estar jogando seu dinheiro fora, porque tudo que o seu corpo precisa de uma quantidade de proteína e depois disso, cara, ela não vai ser mais utilizada. Então você vai jogar ela fora ou ela vai ser estocada como gordura no seu corpo. Your NEAT, non-exercise activity thermogenesis, your daily movement. This is your biggest... Esse NEAT é a quantidade de calorias que você gasta em coisas que não estão associadas ao exercício físico de fato. Quando a gente fala assim, fazer um exercício físico, é planejado. É algo assim, eu vou na academia, ou eu vou correr, ou eu vou ficar aqui 15 minutos no canto da minha casa fazendo algum exercício físico. Então é algo planejado. Eu até falo para as meninas que participam do Desafio Magra em 15, uma das metas é fazer exercício físico, né? Pelo menos 15 minutos por dia. E eu falo... varrer casa não conta como exercício físico. Mas gasta ali, eu tô me mexendo. Sim, mas você não tá focado. O seu foco não é exercício físico. O seu foco é limpar a casa. Se você tiver que parar pra ficar mexendo no negocinho, você vai parar. Então, assim, quando a gente fala de exercício físico, é um momento planejado do seu dia para aquilo. E o NEAT seriam os exercícios que você faz, mas que não estão associados a esse momento. Então, pode ser você caminhar, tipo, de um lugar para o outro, pode ser você varrer a casa, mas é que isso não é o exercício físico de fato. Então, ela está falando que esse NEAT é importante. Então, as coisas que... o seu gasto com atividade que não são os exercícios físicos. Vamos ver o que ela vai falar. Calorie burner. Walking, standing, cleaning, all the movement you take outside of your planned workout. If you're not losing... Então, ela fala que esse é um grande gasto calórico que a gente tem ao longo do dia. Então, andar, ficar de pé, limpar, tudo isso gasta calorias. Losing fat, even with 20,000 steps per day, that's because more steps don't override too many calories. Next up, weights. Lifting. Aí depois ela fala de pesos, de levantamento de peso. Builds muscle. Muscle is what shapes your body and keeps your... Ela fala que o levantamento de peso cria os músculos, que é o que vai moldar o nosso corpo. Então, se você tentar emagrecer sem preservar sua massa magra, você vai ficar um palito. E eu não digo isso de uma forma positiva, tá? A gente vê pessoas que emagrecem sem se preocupar com a questão muscular, elas ficam flácidas ou elas ficam parecendo doentes. Então, ninguém quer isso. Ninguém quer emagrecer e ficar flácido ou ficar parecendo doente pra pessoa olhar e falar, meu Deus, menina, vai se tratar. Strong. But if you only lift a few times a week and you sit for the rest of the day, you're leaving results on the table. You're gonna burn a ton more calories if you up your NEAT, your daily movement, and you still want to make sure you're getting enough protein so that... Tá, então ela fala até uma coisa legal, né? Se você faz aí musculação algumas vezes no seu dia, mas passa o dia inteiro sentado, então isso você não tá fazendo o melhor que você pode para conseguir emagrecer. Então a sugestão dela é que você faça a sua musculação, mas também que você se mantenha ativa no dia em relação a esse NEAT, que é esse gasto calórico com atividades. Então, tipo, seja aí se movimentando, andando, ficando de pé. Então, é até se você tem a possibilidade de trabalhar, eu por exemplo, trabalho no computador. Não tem como eu ficar caminhando no dia, porque eu tenho que estar no computador. Mas eu consigo trabalhar de pé. Então, essa seria uma alternativa, você ficar intercalando, porque daí você ainda tem esse gasto. That you have the fuel to repair after your weight training sessions. Above that, cardio. Depois ela fala sobre o cardio. Olha que legal. Olha que legal, todo mundo acha que para o processo de emagrecimento, cardio é mais importante. Então, falou em emagrecer, a pessoa fala, vou fazer cardio. E ela esquece da musculação. Tipo, ela acha que a musculação é só para quem quer ficar bombado. E, na verdade, essa menina, ela botou o levantamento de peso acima, no nível mais importante do que o próprio cardio. E eu concordo com ela, porque se você tem mais músculo, o seu metabolismo acelera, você gasta mais calorias para conseguir manter esse músculo, o seu corpo fica mais bonito. Então é muito melhor você se preocupar em ganhar músculo do que você se preocupar só em fazer cardio para perder gordura. É claro que no fim do dia a gente faz isso em conjunto, a gente faz musculação e a gente faz cardio. Mas se você tiver que escolher entre um e outro, a musculação ela tem que ter essa prioridade, porque é o que vai garantir que você melhore o seu metabolismo no sentido de gastar mais caloria por estar construindo mais músculo, além de que o seu corpo ele vai ficar mais bonito, porque ele vai ficar mais moldado. Mas o cardio ele é muito importante também, não só para perda de peso, porque as pessoas falam em cardio como se fosse importante só para perda de peso. O cardio ele é importante também para
principalmente para sua saúde cardiovascular. Então, se você por acaso faz musculação e fala, ai, como eu não quero emagrecer, eu não vou me preocupar com cardio, é um erro, porque o cardio em si ele também ajuda na musculação. Como eu falei, no fim do dia, a gente quer fazer tudo, a gente quer fazer um pouquinho de cada, a gente não quer ficar escolhendo coisas. Extra calorie burn, but it doesn't lift your metabolism like building. Ela menciona isso, o cardio não acelera o seu metabolismo como a musculação consegue fazer, porque o que acelera o metabolismo é ganhar músculo. O cardio, você não ganha músculo. Esse não é o foco do cardio. O foco do cardio é melhorar a sua saúde cardiovascular e você também vai conseguir ter uma queima ali de gordura, né? Tipo, uma queima calórica ali, que você tá gastando calorias fazendo aquele cardio. Na musculação você também tem essa queima calórica, tá bom? Ninguém fala disso, parece, mas tem também. As pessoas parecem que esquecem que exercício físico você tá gastando, independente se é cardio ou se é musculação. Então, assim, se você puder, faça os dois. Se você tiver que optar por um, a minha opinião é a musculação é mais importante. Muscle and upping your NEAT will. Above that is nutrient timing. How much you eat matters more than when you eat. Getting enough protein. Aí ela fala desse timing, né, do momento do nutriente. Eu não sei exatamente o que ela quer dizer. Eating carbs and fats throughout the day beats obsessing over how many meals you eat or when you eat them. Above that. Eu não entendi muito o que ela quis dizer aí. Ela fala de como você vai comer aquilo ao longo do dia. Importa mais do que você ficar obcecada por as refeições. Mas eu não vou conseguir me estender nisso porque eu não sei o que ela quis dizer falando isso. Deep core workouts. Cool for posture. Ah, isso é legal. Ela fala de core. Então, de exercícios que vão trabalhar essa parte do seu corpo, né? Que é tipo o core mesmo. Eu não sei um outro termo pra isso. Então, que pega abdômen, pega essa região das costas, enfim. É bom pra postura. Deixa eu falar uma coisa. Muita gente do Magrin 15 fala em relação eu queria perder a barriguinha. Emagrecer, isso vai ajudar. Só que uma outra coisa muito importante, postura. Amiga, se você tem aquela postura, tipo, de a bunda pra dentro, tipo, meio assim, é óbvio que você vai ficar com barriga. Qualquer pessoa. Tem que melhorar a postura. Pra melhorar a postura, a gente precisa do quê? De músculos. Músculos que a gente vai conseguir onde? Na musculação, mas também treinando o core. Porque aí você vai fortalecer essa região do seu corpo e vai conseguir ficar numa postura mais adequada. Isso vai ajudar a você não ficar com essa barriguinha. Não tô falando que é o único jeito, tá? Tipo assim, que você melhorar a postura, sua barriga vai sumir. É óbvio que não. Se tiver com gordura, você vai precisar emagrecer também. Mas é que é um conjunto de coisas. Posture, strength and stability. Então, para estabilidade, para postura, para tudo isso é muito importante fazer esse trabalho de core. Não significa, eu vejo muita gente caindo nesses vídeos na internet. Exercício para você fazer para perder barriga. Ô, amiga. 2026, você ainda acreditando nisso? Não tem exercício que perde barriga, infelizmente. Para isso a gente precisa emagrecer. Mas fazer esses abdominais é legal sim para você fortalecer seu core. Então faça, mas não pensando que ela vai tirar a sua barriga. Faça pensando que ela vai ajudar você a melhorar a sua postura, fortalecer essa sua região, ajudar a criar músculo, enfim, todas essas coisas. E aí, no fim do dia, o conjunto de toda essa pirâmide vai fazer com que você perca a sua barriga. Some of them, but not for fat loss. Não, ela fala not for fat loss, então não é pra perda de gordura. Não é. Parem de cair nessas baboseiras da internet. A minute of abs burns 5 calories, a minute of walking burns double. Train your... Ela até faz essa comparação. Um minuto fazendo abdominal vai queimar 5 calorias, 1 minuto andando vai queimar 10 calorias. Your core to make it stronger, not to lose fat. Ela fala, treine o seu abdômen para deixá-lo mais forte e não para perder gordura. Ainda assim, faça o treino. Então, assim, você nunca vai me ver falando assim, não faça esse exercício porque ele não funciona. Tipo, exercício é muito bom, gente. Mas não faça exercício caindo em conto de fada da internet, que só existe na internet. Fat. And above that, supplements. E aí, em último lugar, ela bota o suplemento. They fill small gaps, that's it. No fat burner, no metabolism booster or debloat. Aí ela fala que esses suplementos, eles servem para preencher alguns gaps, alguns pontos ali que às vezes pode estar faltando, mas ele não vai ajudar você a perder gordura, ele não vai ajudar o seu metabolismo a acelerar. Powder will beat não real... serve pra isso, não é milagre, não existe milagre, gente. Se existisse milagre, tava todo mundo magro. Food, high protein, daily movement, strength training, and a calorie deficit.
Cara, eu gostei muito This dessa is the- pirâmide. Ai, que pena que saiu. Eu gostei muito dessa pirâmide dela. Eu achei, assim, extremamente didática e mostra como que o emagrecimento é complexo. Não adianta, comprei um suplemento agora que vai me emagrecer. Bom, amiga, não vai. Eu fiz um exercício agora que vai me fazer perder a barriga. Não vai, sabe? É o conjunto de coisas. E não é eu fazer tudo isso que ela tá falando em uma semana e vai acontecer. Eu acho que a única coisa que faltou nessa pirâmide e que eu botaria embaixo ainda, embaixo de tudo isso, tipo, depois que ela montou toda essa pirâmide, eu colocaria uma linha embaixo, falando sobre constância. Porque se você fizer tudo isso, vai dar certo, desde que você se mantenha constante. Não adianta você fazer por uma semana e parar e falar, ai, não deu resultado. Não deu porque você não se manteve constante. Isso é uma coisa que eu gosto de frisar muito no Desafio Magra em 15. A gente não começa um desafio comigo esperando que as pessoas façam tudo perfeitamente, porque elas não vão fazer, elas vão errar, elas vão sair da dieta, vai chegar no fim de semana, elas vão esquecer que estão participando do desafio. Acontece, tá tudo certo. O importante, mais importante do que você nunca errar, é você voltar para sua rotina o quanto antes. Então você saiu da dieta, volta o quanto antes. Você pulou o exercício, volte a fazer o quanto antes. Isso é importante, a constância é importante e ela é fundamental para esse processo. Cara, esse para mim foi um dos melhores vídeos que eu já vi. Achei muito legal, muito didático, muito importante os pontos que ela trouxe e eu concordo com eles. E, de novo, eu só acrescentaria a linha da constância. É isso, me contem aí o que vocês acharam desses vídeos, o que mais que vocês querem ver aqui nesse canal. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, vai lá, especialmente no Instagram, eu sou bem ativa naquela rede. E participe do Desafio Magra em 15, ele é gratuito, ele é muito legal, ele vai te ajudar muito no seu processo. Se você não sabe fazer, eu não sei como fazer um déficit calórico, eu forneço um cardápio de forma gratuita para quem está participando. Mas se por acaso você já passa com nutricionista, você já tem esse acompanhamento, use o desafio para te motivar a permanecer engajada. Então tá tudo bem, eu não falo para todo mundo seguir o mesmo cardápio. Se você tem um cardápio já, entra no desafio só para te motivar a seguir engajada nesse seu processo de emagrecimento. E uma novidade que chegou esse ano no aplicativo é a Seed, que é a inteligência artificial do app. Então vai ajudar vocês com o que comer, com a quantidade de calorias, você consegue registrar tudo o que você comeu usando a Seed. Então você escreve o que comeu, ela coloca as calorias e você consegue acompanhar ao longo da semana se você está fazendo um déficit calórico. Então é muito bacana. Entra lá, vou deixar todos os links aqui na descrição. Se você ainda não é inscrita no meu canal, se inscreve para você receber as notificações de todos os vídeos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.